É o dia em que todo cidadão é igual na realidade. O voto de cada qual vale o mesmo. A educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. É por meio dela que nos preparamos para a vida. Os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma, ainda que o resultado do acidente ou moléstia seja meramente incapacitante. Major foi processado pela JMU e condenado pelo STM em sede de apelação a pena de 9 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão pela prática de estelionato em detrimento da administração militar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os brasileiros terão que voltar às urnas para decidir quem será o próximo presidente da República. No resultado do primeiro turno, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, teve 46% dos votos válidos e Fernando Haddad, candidato do PT, 29%. E sobre como foi o domingo de eleição, vamos conversar agora ao vivo com a repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Galton. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Como vocês disseram, os brasileiros terão de voltar às urnas para definir quem será o próximo presidente da República. A data para a votação de segundo turno está agendada para o dia 28 de outubro. Na disputa nesse domingo, no primeiro turno, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ficou com a maior parte dos votos válidos. Ao divulgar o resultado das eleições, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, ressaltou que todo o processo de votação ocorreu dentro da normalidade programada pela Justiça Eleitoral. Também destacou a confiabilidade das urnas eletrônicas, que em 22 anos nunca foi registrado nenhuma fraude. Segundo os dados oficiais do TSE, cerca de 80% dos eleitores foram às urnas. O índice de abstenção ficou em 20%. Se comparado com as eleições de 2014, o número é maior. Mais informações sobre as eleições 2018 você acompanha ainda hoje no Jornal da Justiça. Eu volto ao estúdio. Obrigada pelas informações, Fernanda. E o militar temporário que quiser pedir reforma por doença terá que provar que a enfermidade foi causada pelo trabalho militar. A decisão é da Corte Especial do STJ. Quando o militar fica incapaz de exercer a atividade, ele é reformado e não pode mais voltar ao trabalho. Mas para conceder esse benefício, no caso de militar temporário que ficou incapaz apenas para o serviço militar, podendo trabalhar em outros setores, o STJ decidiu que é preciso comprovar que a atividade causou a doença. A quinta turma havia concluído que o militar temporário incapacitado tem direito à reforma, mesmo sem comprovar o motivo da enfermidade. Mas, para a União, a decisão foi diferente do entendimento da segunda turma, que havia firmado teses no sentido de que havia, sim, nesses casos, necessidade de comprovação. O caso chegou à Corte Especial do STJ. O ministro Mauro Campbell Marques foi o autor do voto vencedor. Ele esclareceu que os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma, ainda que o resultado do acidente ou moléstia seja meramente incapacitante. Já os militares temporários e sem estabilidade, apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço do Exército como para as demais atividades laborativas civis e ficar comprovada a relação da doença com a atividade militar. O TRF da Primeira Região, em Brasília, decidiu que uma empresa pública não poderia ter limitado o número de candidatos para cadastro reserva, sem que tivesse previsto isso no edital do concurso. Muitos concursos ofertam poucas vagas no edital, mas existe uma perspectiva com o chamado cadastro de reserva. Uma lista com candidatos que tiveram as melhores notas, conseguiram se classificar e podem ser convocados dentro do prazo de duração do certame. Quem integra essa lista tem apenas mera expectativa de direito e só é convocado de acordo com as necessidades do órgão ou entidade da administração pública. A Maísa foi uma delas, já que o certame oferecia apenas 12 vagas no edital, além do cadastro de reserva.
Ela passou na 125ª colocação, conseguiu ser nomeada e já está há 10 anos lotada na Escola Superior do Ministério Público. Maísa explica que leu todo o edital para se certificar de que haveria a possibilidade de muitas convocações além das vagas previstas. Não adianta você só supor, achar que vai chamar pela tradição, né? Tem que ver se o edital prevê, né? Isso é importante, que hoje é o que vincula, né, o candidato ao certame. O edital de um concurso público é um instrumento legal que traz todas as determinações e regras que vão reger a seleção. Tudo o que for realizado no concurso precisa estar descrito ali antes da realização das provas, inclusive a limitação de classificados para o cadastro de reserva. Foi o que decidiu o TRF da Primeira Região. Em um caso julgado recentemente, o tribunal decidiu que a empresa de Correios e Telégrafos não poderia ter restringido candidatos que iriam compor o cadastro de reserva sem que isso estivesse previsto no edital. No caso julgado pelo TRF1, a empresa de Correios e Telégrafos quis limitar a reserva de candidatos em até 5 vezes o número de vagas efetivas, mas isso após a homologação do resultado. Como essa determinação não estava prevista no edital de abertura do concurso, quem se classificou depois desse número perderia a expectativa de direito se estivesse na lista de reserva, além da limitação estipulada pelos Correios. A presidente da 5ª turma, desembargadora federal Daniele Maranhão, argumentou que restringir o número de candidatos do cadastro de reserva sem a previsão em edital fere a aplicação de princípios da administração pública. O que o tribunal trouxe foi o que nós chamamos no direito de segurança jurídica, ou seja, as pessoas quando se relacionam com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, no caso aí de uma empresa pública, ou com o Poder Legislativo, elas possuem uma fé natural que o Estado faz a coisa correta. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições. Hoje é o primeiro dia do segundo turno. São apenas 3 semanas para escolher o candidato a presidente e os governadores que também passaram para essa segunda etapa das eleições. E a seguir, presidente do Supremo comenta sobre o trabalho dos mesários no primeiro turno das eleições. As pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, ajudando a democracia, ajudando o Brasil a escolher os seus representantes, sendo que mais da metade destes são, inclusive, voluntários. E voltamos a falar sobre eleições. Mais de 108 milhões de brasileiros foram às urnas nesse domingo. Vamos conversar novamente com a repórter Fernanda Porto. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Galton. Voltando a falar sobre eleições 2018, em entrevista coletiva, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, destacou que tudo ocorreu dentro da normalidade nesse domingo de votação, sem nenhum registro de crime grave e em pleno funcionamento das urnas eletrônicas. No resultado do primeiro turno, como a gente já disse, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ficou com 46% dos votos válidos. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, ficou com 29%. Vamos ver agora o balanço das eleições desse domingo. No domingo das eleições, as portas do Tribunal Superior Eleitoral ficaram abertas para o Brasil e para o mundo. Observadores da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e visitantes internacionais independentes conheceram por dentro boa parte do aparato legal e operacional a serviço da democracia. A cobertura jornalística foi ampla e irrestrita. Os testes de segurança em tecnologia, abertos ao público e aos partidos políticos, confirmaram a integridade e a autenticidade do sistema de voto eletrônico, totalmente desenvolvido por especialistas da Justiça Eleitoral brasileira. Denúncias de supostas fraudes nas urnas foram rapidamente esclarecidas. Supremo Tribunal Federal, TSE e todos os 27 tribunais regionais eleitorais fizeram o dever de casa. Ao fim do dia, a República Brasileira se mostrou sólida, pautada pela maturidade na relação entre as instituições. E a vontade do eleitor, mais uma vez, prevaleceu no país. As nossas eleições de 2018, quanto a esta primeira etapa, decorreram em todo o Brasil com a normalidade esperada, tendo a Justiça Eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano, com o zelo dos seus servidores e a
entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Hoje o brasileiro já acordou sabendo quem foi e quem não foi eleito e quais são as disputas adiadas para o segundo turno. Se não fosse pela urna eletrônica, este dia seguinte ainda seria marcado por dúvidas e desconfianças. Ao longo da votação de primeiro turno, vídeos levantando suspeitas sobre a confiabilidade da eleição informatizada chegaram ao conhecimento do TSE. Mas investigações demonstraram que a preocupação dos brasileiros não deve ser com o sistema eleitoral, mas sim com a disseminação das fake news. De fato, houve esta intercorrência. Nós pedimos, inclusive eu hoje me dirigi ao Centro Integrado de Comando e Controle ligado ao Ministério da Segurança, diretamente ao ministro Raul Jungmann, pedindo que fossem verificadas e se apurasse a autoria, inclusive a própria existência. O que se concluiu e que me foi passado é que se trata de uma montagem. Ao todo, foram preparadas 464.493 urnas para votação, 4.077 urnas para recepção de justificativa e 67.353 urnas de contingência. As substituições dos equipamentos que apresentaram algum defeito não chegaram a 1% do total. E para conversar sobre eleições, convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Matheus Pimenta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Doutor, como avaliar esse primeiro dia, esse primeiro turno? É um país continental, é uma eleição enorme, mas a gente já tem praticamente todos os votos apurados. Com certeza. As eleições dão um recado muito claro a todos, que é a população está insatisfeita com a classe política. Tivemos um cenário absolutamente diverso do que se costuma, com a presença muito forte dos outsiders. Por exemplo, tivemos o Partido Novo, que elegeu 8 deputados federais. Aqui no Distrito Federal temos um candidato a governo que se isola na liderança, vai para o segundo turno com grande folga, é uma pessoa também fora da política, é um advogado, também vem se isolando. Então, a população mostra que realmente está insatisfeita com a classe política e que busca renovação do cenário político. Agora, tivemos uma peculiaridade também nessas eleições. Foi a primeira eleição sem o financiamento de empresas, né, nas campanhas políticas. Tivemos um reflexo positivo? Tivemos, sim. A ideia por trás da proibição do financiamento empresarial de campanha é sempre evitar que se gere um sistema de troca entre parlamento e setor privado, empresas. Mas é necessário sempre se pontuar que a prestação de contas, o sistema de prestação de contas, todo o controle das contas eleitorais deve também estar sempre atento para o que vem, para evitar que, por exemplo, o empresário, que ao fim e ao cabo é uma pessoa física, se utilize essa proibição da empresa e passe o dinheiro por outra via, que é pelo bolso dele. Então, é necessário sempre que a Justiça Eleitoral se atente ao controle das contas eleitorais para que essa proibição por empresas, de doação por empresas, não fique apenas no papel e realmente surta efeitos positivos no pleito. 3 estados e o Distrito Federal vão ter o segundo turno. Qual a dica para o eleitor? Porque a partir de hoje começa então o segundo turno. O tempo é curto, são 3 semanas, mas dá para aprender mais sobre os candidatos que passaram para essa nova etapa. Sem dúvida. A partir de hoje, às 17 horas, as campanhas já voltam normalmente. A partir do dia 12, o horário gratuito de rádio e TV também volta ao ar. E o grande recado para a população é que é o de sempre, que as pessoas se informem sobre os candidatos, se informem sobre as propostas de governo, leiam todo o plano de governo, para que faça a sua escolha da forma mais fundamentada possível e de acordo com seus ideais. Agora, Matheus, quem não votou e não justificou no primeiro turno, pode fazer isso no segundo? Com certeza, são momentos distintos. Os 2 turnos são completamente independentes, a pessoa que não votou deve justificar o seu voto. Se não votou, pode votar no segundo. Se não votou nos 2, deve justificar nos 2. Então, são momentos distintos e, em caso de ausência, deve ser justificado também separadamente. Ok, Matheus Pimenta, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer.
E nesse domingo, ao votar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, destacou o esforço de quem trabalhou e de quem fez questão de ir às urnas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, chegou por volta das 11 da manhã neste colégio no Lago Norte, região administrativa do Distrito Federal. Ele esperou 1 hora até chegar o momento de votar. Na saída, falou com a imprensa sobre a importância do voto e do esforço que muitos brasileiros fizeram para comparecer às urnas. Hoje é o dia em que todo cidadão é igual na realidade. O voto de cada qual vale o mesmo. E hoje eu verifiquei aqui, aguardando a minha vez de votar, algumas coisas muito interessantes. Pessoas de idade que já não precisariam votar, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com criança de colo, todos vindo ordeiramente, de maneira tranquila, para apresentar o seu voto, ou seja, para apresentar o seu desejo do que quer para o país. O ministro elogiou ainda o trabalho dos 2 milhões de mesários que trabalharam nas eleições. As pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, ajudando a democracia, ajudando o Brasil a escolher os seus representantes, sendo que mais da metade destes são, inclusive, voluntários. E no próximo bloco, major do Exército é condenado por causar prejuízo de quase R$800 mil. Major foi processado pela JMU e condenado pelo STM em sede de apelação a pena de 9 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão pela prática de estelionato em detrimento da administração militar. Após condenação por crime de estelionato, Major do Exército perde o posto e a patente. O militar causou um prejuízo de quase R$800 mil. Desse total, mais de 60 mil foram embolsados pelo réu. O crime de estelionato está previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. E a decisão da condenação pela perda de posto e patente do oficial foi tomada após julgamento no Superior Tribunal Militar, com base no artigo 142 da Constituição Federal. O militar foi condenado a uma pena de mais de 9 anos. A fraude acontecia quando o major, que era o chefe da seção de informática da unidade militar, implantava de forma ilícita dados cadastrais relativos a pensionistas em órgão pagador do Comando do Exército, o que resultava na concessão e no pagamento indevido de pensões. Para que o esquema funcionasse de forma perfeita, o major contava com a ajuda de um outro oficial que o ajudava na elaboração de planilhas de pagamentos e também de subordinados, que foram manipulados para que criassem programas de informática que possibilitassem que os desvios acontecessem. Ainda segundo consta na representação do Ministério Público Militar, o acusado aliciava pessoas a abrirem conta corrente em banco para depois efetuarem o saque dos montantes. A defesa do oficial insistiu no indeferimento da condenação, alegando ofensa aos princípios da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade. E questionou ainda o prosseguimento do julgamento, afirmando que a existência de um habeas corpus em favor do oficial junto ao Supremo Tribunal Federal discutiria a forma de julgamento realizado pela Corte. Diante desse argumento, o ministro relator Luiz Carlos Gomes Matos deixou claro que a existência do habeas corpus no STF não impediria o julgamento da perda do posto e da patente, uma vez que o mesmo configura-se como uma ação autônoma. Major foi processado pela JMU e condenado pelo STM em sede de apelação a pena de 9 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão pela prática de estelionato em detrimento da administração militar por decisão transitada em julgado. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou agora há pouco da abertura de um workshop organizado pelo CNJ. Entre os participantes, ministros de tribunais superiores e presidentes de tribunais de justiça. A segunda edição do evento está sendo realizada no Superior Tribunal de Justiça.
Durante 2 dias, integrantes do Poder Judiciário, conselheiros do CNJ e servidores vão tratar de repercussão geral, casos repetitivos e incidentes de assunção de competência, procedimentos administrativos estabelecidos em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Os participantes vão acompanhar como as práticas são desenvolvidas nos tribunais. A abertura do evento foi feita pelo ministro Dias Toffoli. O Poder Judiciário ele está cada vez mais sendo demandado e visto pela sociedade. Cada vez mais nós temos que ser eficientes e transparentes. É essa a nossa obrigação. Mas, antes de tudo, nós temos que estar unidos. Unidos para dar conta da nossa responsabilidade e dos nossos deveres. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a segurança jurídica de processos em tramitação no Poder Judiciário é uma das principais garantias trazidas pelos procedimentos estabelecidos na resolução. Trata-se de benefício de relevância incomensurável, sobretudo em razão da flagrante insuficiência da capacidade instalada hoje do Poder Judiciário Nacional, o que impõe absoluta necessidade de otimizar os seus recursos, em termos tanto financeiros quanto humanos. A Constituição Federal, que completa 30 anos neste mês de outubro, ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque garante direitos sociais e fundamentais aos brasileiros. Veja agora uma iniciativa que promove a conscientização desses direitos entre os jovens, de um jeito que eles conseguem entender e multiplicar o conhecimento. A Constituição Cidadã determina a prioridade absoluta na proteção da criança e na garantia dos seus direitos. A educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. É por meio dela que nos preparamos para a vida. Esses são trechos do livro Constituição em Miúdos, que nasceu de uma ideia para explicar para jovens, com uma linguagem clara, fácil, usando personagens, os direitos e deveres de um cidadão. E aí, pessoal, o que vocês sabem sobre a Constituição? A Constituição é um conjunto de leis que nos mostra os nossos deveres e os nossos direitos como cidadãos brasileiros. O livro Constituição em Miúdos é da autoria de Madu Macedo, servidora da Câmara Municipal de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e produzido pela Escola do Legislativo do município. A obra traduz a Constituição em uma linguagem adaptada aos jovens entre 12 e 15 anos. O que a gente observou? Que os professores tinham determinadas dificuldades em poder dar aula sobre a Constituição, porque eles não aprenderam isso, né? Então, o que a gente fez? Passou a dar a cartilha para o professor, o livro para o professor e a cartilha para o aluno, que é uma cartilha bem ilustrativa, bem lúdica, né? Que eles fazem entrevista com o pai, fala sobre a justiça do trabalho, a justiça eleitoral. Eu mostrei a publicação para os alunos do 9º ano desta escola pública do Distrito Federal. E eles aprovaram. Leis que eu não sabia que existia e leis que ajudam a própria população. Mas foi a cidade de Pouso Alegre a primeira a trabalhar a Constituição em miúdos nas escolas. E a ideia deu tão certo que a publicação já despertou interesse de escolas de outros estados. Apesar da importância desse contato com a lei máxima do país, refletir e despertar nos mais jovens o interesse pela Constituição não é obrigação nas escolas. Há um projeto de lei tramitando no Legislativo para incluir a matéria no ensino básico. A tradução da Constituição para uma linguagem acessível foi tão bem aceita pelos alunos de Pouso Alegre que inspirou até gincana temática. Trabalhar com criança, né, que é a gincana dos miúdos, para mim é uma delícia. A gente aqui em Pouso Alegre trabalha com 1.300 crianças e eles ensinam, eles acabam sendo multiplicadores, que eles chegam em casa e estão ensinando aos pais, aos avós, aos padrinhos, madrinhas, vizinhos. A ideia atravessou o oceano. A Constituição em miúdos desembarcou em Washington para aprofundar estudos pela Organização dos Estados Americanos. João Vitor foi até lá representar o nosso país. Para poder demonstrar para toda a comunidade internacional que, de fato, há excelentes iniciativas aqui no Brasil, no contexto nacional, municipal e estadual, sobre a conscientização de seus cidadãos, sobre a prática de cidadania, que não consiste só em votar, mas sim um profundo e complexo procedimento, e que há, sim, uma esperança, sobretudo enraizada na juventude, de que não há solução diferente do que a educação. Obrigado à TV Pouso, Câmara Alegre pelas imagens. E a gente fica por aqui. Obrigado também pela companhia e uma boa tarde. Nota 10 para essa garotada, futuros eleitores, né? Uma boa tarde para você, até amanhã.